Bom, eu quero lembrar, já que nós temos aqui alguns participantes novos, que é possível interferir, fazer observações ou perguntas, questionar, porque é um estudo que possibilita que a gente interaja, já que é um assunto que muitas vezes abre campo para certas dúvidas. Esse estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, ela tem assim uma proposta de um aprofundamento da doutrina espírita que normalmente a gente não encontra em outros livros. Então, muitas vezes a gente faz aqui algumas observações e contextualizações que podem precisar ser explicado de uma outra maneira. Então, sempre que vocês sentirem necessidade, levante a mão, que é possível interferir. Eu lembro aqui de uma forma bem ampla a questão do livro Despertar do Espírito, que nós estamos praticamente iniciando agora. Nós estamos ainda, esse título, A Busca, é o capítulo 1 da obra. Nós já estudamos um pouco ele há 8 dias atrás. Aliás, o último estudo faz 15 dias, né? Mas é um assunto que hoje a gente ainda vai continuar a trabalhá-lo e ainda será completado no próximo encontro. Então, entre outro aspecto que eu quero aqui chamar a atenção, é que, basicamente, no conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós recebemos uma série de informações sobre como transcender, perceber a estrutura orgânica, física nossa, como sendo a vestimenta transitória. O corpo ao qual nós temporariamente estamos usufruindo, mas que já foi objeto de inúmeras transferências. E nas futuras encarnações, nós podemos ter um corpo que não tem nada a ver com o corpo atual. Basicamente, nós estudamos muito isso na reencarnação, nos temas ligados à imortalidade da alma, das comunicações dos espíritos. A questão toda é que quando a gente entra para o estudo das obras da série psicológica, aí nós começamos a ser chamados a transcender algo mais. Transcender os valores da persona, da personalidade temporária que nós nos apresentamos em cada encarnação. Então, aqui a gente já pode entender que é um passo bem mais avançado. A princípio, com a revelação espírita, nós aprendemos a transcender o corpo físico, como sendo a vestimenta que será objeto de várias mudanças. Mas agora, estudando as obras de Joana de Ângeles, nós estaremos trabalhando a transcendência da persona, dos valores que temporariamente nós nos identificamos como sendo nós em cada encarnação e que na realidade foram valores emprestados pelo exemplo que a gente teve com os pais na primeira infância, com os valores que depois a gente identificou através de amigos e da convivência na adolescência, mas que na verdade não representam a nossa essência, o espírito imortal que de fato transcende a todas as experiências que nós temos no mundo material. É esse ser imortal que o título dessa obra se vincula quando diz sobre o despertar do espírito. É o espírito no que tem de mais essencial, é o patrimônio que nós trazemos da espiritualidade profunda. Então, eu queria dar apenas essa introdução para nós entrarmos, de fato, na nossa lição de hoje, que habitualmente nós trazemos aqui um texto de Emmanuel para fazer uma ponte com o nosso estudo. Então, hoje é um texto que está no livro Cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel. É a carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, que diz o seguinte: quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal,
aprendendo a grandeza de sua posição de Espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Vamos aqui fazer algumas observações que aprofundem aí a temática como Emmanuel nos traz. Então, Emmanuel aqui é claro que se dirige sobretudo para nós espíritas nas suas mensagens. E quando ele diz quando a criatura, ele se refere ao espírita em geral, que pode ou não atender à proposição que ele em seguida detalha. Porque ele especifica o seguinte, que é quando a criatura, o espírita, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas. Aí nós temos vários níveis de proposta para qualquer um de nós que está se aproximando da doutrina espírita. É que para atingir o que Emmanuel aqui se propõe, é necessário termos o conhecimento da doutrina, claro, imprescindível, mas depois sermos dedicados ao trabalho iluminativo. O trabalho iluminativo ele abrange um campo bem variado. Significa autoconhecimento, busca de perceber os valores espirituais que atualmente se identifica e aqueles que podem, inclusive, estar no seu inconsciente do passado, que inclusive nesses estudos que nós realizamos aqui de Joana de Ângeles, nós recebemos as orientações de como efetuar esse trabalho de busca do si profundo, ou do eu profundo. Então, esse trabalho iluminativo ele tem que ter um compromisso. De fato, a pessoa, a partir do conhecimento que ela adquiriu da doutrina espírita, ela já tem certeza, ela já tem convicção da imortalidade da alma, a qual é a sua verdadeira natureza. Ela já compreende como é que as leis divinas funcionam. Ela sabe que existem leis espirituais que governam a vida na terra e fora da terra. Isso já está muito bem estabelecido para ela, porque é a partir disso, e isso se torna imprescindível para que ela possa se entregar ao Pai sem reservas. O que nós podemos entender por trás dessa expressão, se entregar ao Pai sem reservas? Ter absoluta confiança e convicção da participação das leis divinas em sua vida como mecanismo regulador, protetor e ideal para o seu crescimento espiritual. É preciso que isso esteja muito bem alicerçado em nós para que, como Emmanuel aqui coloca, nós possamos nos entregar ao Pai. Não poucas vezes, quer sejamos espíritas ou não espíritas, quando enfrentamos problemas graves que não poderíamos prever de maneira nenhuma, ou enfrentamos situações amargas que não dependeu de nós mudarmos, ainda é relativamente comum nesses momentos, dentro de nós como que abrirmos um campo interior de revolta, de sofrimento interior, às vezes usando expressão do tipo: como é que isso pôde me acontecer? Como é que a providência divina não interviu? E a partir daí, desse tipo de pensamento que a gente pode ter enfrentando uma situação difícil, nós facilmente iremos identificar quão distanciados estamos de nos entregar ao Pai sem reservas. Porque o comportamento ímpar que caracteriza bem isso que Emmanuel está dizendo aqui é aquele comportamento que nós vimos e percebemos, por exemplo, nos romances do cristianismo primitivo de Emmanuel, como Paulo Estevão,
há 2000 anos, 50 anos depois, aonde nós mergulhamos na história do cristianismo primitivo e percebemos um nível de entrega, de convicção tão profundas que poderia surgir as maiores injustiças no campo material e os discípulos enfrentariam. Discípulos que, como nós aprendemos, tendo tido contato direto com Cristo, abriram-se sem reservas nenhuma a essa certeza. Hoje, nos dias atuais, nós não temos o contato direto com Cristo, mas temos o contato direto com o Consolador que Ele prometeu, que é o Espiritismo. Que em termos de possibilidades, desde que nós ofereçamos aberturas, é semelhante àquela que os apóstolos viveram há 2000 anos atrás. Porque as possibilidades de, através do raciocínio, da lógica, da inteligência, que hoje nós temos em termos de desenvolvimento, um nível muito maior do que há 2000 anos atrás. E encontrando a clareza, a exatidão de ensinamentos da doutrina espírita, nós, desde que nós nos abramos para isso, porque sempre vai depender de nós, tal como aconteceu na época em que o Cristo esteve na Terra. Centenas tomaram conhecimento direto do ensino dele e se fecharam e não foram transformadas. Só foram aqueles que de fato se abriram a essa possibilidade de transformação. É o mesmo que ocorre hoje em dia com a doutrina espírita. Nós temos condições ideais, pelo que hoje já usufruímos da revelação espírita, para fazer uma revolução dentro de nós. Não é uma revolução fora de nós, mas dentro de nós, desde que a gente queira e permita a espiritualidade benfeitora, que sempre está ao nosso lado para nos estender as mãos da forma mais ampla possível que nós ofereçamos, porque eles sempre estarão dependendo do nosso livre-arbítrio. Mas voltando aqui ainda a essa introdução, entregar-se ao Pai sem reservas, tendo absoluta certeza do funcionamento dessas leis divinas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta com esquecimento do velho egoísmo animal. Esse esquecimento do velho egoísmo animal, ele é colocado muitas vezes por Emmanuel até como sentido figurativo e simbólico. Porque, vejam bem, não há como esquecer. Mas Emmanuel aqui se refere a transcender. Trabalhar o que houve no passado de erros em atitudes e propósitos novos. Efetuando isso, nós estaremos vencendo o velho egoísmo animal. Aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Veja, essa posição de espírito eterno, ela é exatamente o alvo desses estudos que nós realizamos aqui das obras de Joana de Ângeles. Que é para, a partir do que hoje já foi fornecido à humanidade em termos da psicologia, da ciência da alma, associado agora à revelação espírita. E essa vitória sublime, ela se dá justamente como sinônimo daquilo que foi a meta e objetivo maior da vinda, ou libertação da ilusão da matéria, do jogo transitório, dessa experiência que nós usufruímos durante a encarnação e que colide frontalmente com os valores espirituais quando nós não trabalhamos necessariamente o despertamento do nosso espírito, no que ele tem de mais profundo,
que é o que nós estaremos agora, outra vez, reiniciando no estudo do capítulo A Busca, do livro Despertar do Espírito. Vamos aqui para o primeiro slide de hoje. O descobrir do canal interior que proporciona a ascensão de nível emocional, facultando a identificação do eu e suas infinitas potencialidades, proporciona dois estados muito especiais no comportamento psicológico. Vamos começar aqui explicando esse início de parágrafo, que vai se completar com o parágrafo seguinte. O descobrir do canal interior, que proporciona a ascensão de nível emocional, facultando a identificação do eu. Esse eu maiúsculo é porque se refere ao nosso eu profundo, ao nosso si, como diz na psicologia junguiana, ao self. Esse canal interior, ele tem esse início de abertura pelo uso dos recursos da espiritualidade que nós temos na doutrina espírita. O primeiro que nesse capítulo é identificado é o da comunhão com o divino através da prece. Aqueles momentos em que, de fato, nós nos desconectamos do mundo material e, usando a nossa vontade, nos dirigimos a um poder maior, com consciência e com o pensamento de fato direcionado a esse objetivo. Joana diz que ele abre infinitas potencialidades. Vamos ver agora a análise dos dois estados muito especiais que nos é chamada a atenção por Joana de Ângeles. Vejam só. O primeiro, feito de exaltação agradável, pelo conduzir a estados alterados de consciência, que faculta a identificação de fenômenos anímicos e mediúnicos, abrindo espaços mentais e emocionais de extraordinárias proporções. Vamos aqui trabalhar bem a compreensão desse tópico. Vejam só. A primeira abertura que esses canais oferecem, vejam, esses canais, eles se dão como? Através do despertamento do nosso eu profundo. Para que a gente trabalhe esse despertamento, os recursos que nos são sugeridos vão da prece à meditação. Tanto a meditação em termos reflexivos, quanto a meditação em termos de esvaziamento do nosso campo mental. Aquele que tradicionalmente é sugerido pela observação da respiração. Talvez alguns de vocês não tenham visto algum esclarecimento, mas uma das técnicas mais habituais indicadas à prática da meditação é a gente aquietar a mente e ficar observando a respiração. Isso é usado inclusive na prática de yoga. A yoga, que tem muito a ver também com a prática da meditação, ela faculta muito o seu êxito terapêutico pelo trabalho de aprofundamento da respiração e observação dela. Então, na yoga, muitas vezes há práticas que indicam que nós observemos a respiração, o ar quando entra pelas narinas, tomando todo o corpo, célula a célula. Na medida em que a gente direciona a atenção nossa para algo que é tão mecânico, tão automático como é a respiração, nós possibilitamos aberturas de despertamento da espiritualidade nossa. Porque, vejam, o que de certa maneira nos vincula tanto ao materialismo
é a atenção, o cuidado voltado para as coisas materiais. Quando a gente para a mente e objetivamente faz meditação, que é a busca, entre aspas, do nada, de perceber, ao observar a respiração, que nós não somos nem o que a gente pensa, nem o que a gente sente. Há algo em nós que transcende tudo isso. Esse é um resultado que, mais cedo ou mais tarde, aquele que se entrega à prática da meditação alcança. A pessoa passa, à medida em que ela observa com mais atenção e cuidado o ato de respirar, esse ato tão mecânico e despercebido, que de repente ela nota o seguinte: puxa, não estou pensando em nada, não estou sentindo nada, e eu existo. Eu sou algo que está além do que pensa, dos hábitos mentais e das emoções que tem. Isso às vezes dá até um certo medo, porque a pessoa diz: meu Deus, e aí às vezes até de forma inconsciente um bloqueio. Os fatores associados ao ego, ao materialismo, eles colidem com os fatores espirituais. É por isso que, entre tantas observações que existem nas cartas de Paulo, ele fala dessa guerra interior que ele vivenciava. Porque essa guerra interior, ela está justamente associada aos cuidados e às interações que nós temos com o mundo material para a atenção e o cuidado com os valores espirituais transcendentes. Praticar meditação habitualmente é ir de encontro ao ego, às estruturas ilusórias da persona, e algo dentro de nós não gosta disso. O que não gosta disso que está dentro de nós é toda a série de experiências, de vivências que já tivemos no campo do materialismo e que estão no nosso inconsciente. De fato, mergulhar dentro de si pela prática da meditação é como, entre aspas, usar uma técnica de matar o ego, as estruturas ilusórias do jogo dos sentidos. Mas continuemos. O primeiro feito de exaltação, voltando aqui ao texto, agradável pelo conduzir a estados alterados de consciência que faculta a identificação de fenômenos anímicos e mediúnicos. Vejam que coisa maravilhosa. É que na medida em que nós conseguimos aquietar a nossa mente, trabalhar os valores da meditação e da prece, nós passamos a espontaneamente usufruir um nível de percepção das vibrações e dos pensamentos, mesmo quando venham de espíritos desencarnados, que antes nós não tínhamos e que a maioria das pessoas não tem. Porque, vejam, quem observa a vida pelo prisma materialista e que está com toda a sua mente voltada para as coisas dos sentidos físicos, os sentidos psíquicos transcendentais dela estão bloqueados. Tudo ela reduz à matéria. E aquilo que passa na sua mente, ela entende como sendo exclusivamente criação de seus neurônios. Quando nós passamos a trabalhar o lado espiritual em nós, e através de esforços pela prática da meditação, da busca do despertamento do eu profundo, nós passamos então a ter um nível de percepção muito sutil do que a gente pensa e do que os outros pensam. É a abertura para a identificação dos fenômenos anímicos e mediúnicos, que poderão vir a nós, às vezes, pelo lado intuitivo, sugerido por um espírito,
ou anímicos, que muitas vezes, aliás, mediúnicos, que muitas vezes, mesmo vindo através de outra pessoa encarnada, a gente identifica logo que aquela mensagem foi para nós. Então a gente está com um problema, uma dificuldade, não disse a ninguém. E quando olha, encontra alguém que diz a resposta que a gente queria, sem nem ele ter a intenção. E a gente percebe que a resposta foi para a gente. Que aquilo veio para a gente. Esse nível de percepção exige uma mente aclimatada, acalmada, com um nível de certa serenidade interior, que as coisas sutis ela percebe. E também percebe, para se proteger, claro, as negativas. É aquelas que vêm com um campo vibratório que incomoda. E que pela forma de atingir a pessoa, a gente identifica logo que algo aqui não está bem. Às vezes essa identificação é do próprio ambiente ou do contato que a gente tenha tido com alguma pessoa. Aí veja, voltando outra vez ao texto. Abrindo espaços mentais e emocionais de extraordinárias proporções. Então a gente passa a ter um nível de possibilidade perceptiva muito diferenciado. Esse é um dos benefícios dessas aberturas de canais de despertamento espiritual em nós. Vamos para o segundo. Sim, aqui ainda no primeiro, que eu não dei uma explicação, quando fala dos fenômenos anímicos. Os fenômenos anímicos, aqueles que vêm do nosso próprio espírito. Os fenômenos anímicos, eles muitas vezes estão associados aos desdobramentos que nós podemos ter à noite, quando vamos dormir. À noite, quando estamos fisicamente repousando, podemos tanto receber conselhos, orientações de espíritos desencarnados, como podem também aflorar do nosso interior soluções e percepções para resolver um problema que a gente não tinha durante o dia. E à noite, mergulhando no nosso inconsciente, aflora aquela solução. E aí a gente diz, já sei como é isso. Já sei como resolver. O segundo, estimulando o desinteresse pelo que antes constituía-lhe significado de primacial importância, sugerindo a fuga consciente do mundo, cujos riscos são inumeráveis. Há certas passagens das obras de Joana de Ângeles, como essa que nós estamos analisando agora, que exige realmente uma reflexão mais calma e aprofundada para entendermos o que é que ela está dizendo. Então aqui ela diz: os primeiros fatores de benefício que nós vimos antes foi o aumento das nossas percepções anímicas e mediúnicas, pela abertura dos canais, que se dá através do despertamento do nosso eu profundo. E agora qual é o outro aspecto? Estimulando o desinteresse pelo que antes constituía-lhe significado de primacial importância. Significa o seguinte, para que nós entendamos bem, é que a outra consequência é uma mudança profunda de objetivos e de valores que antes nós tínhamos, antes de termos trabalhado esse despertamento de consciência profunda, e que agora, naturalmente, sofrem uma reformulação profunda. E essa reformulação profunda, aqui ela diz assim: estimulando o desinteresse
pelo que antes constituía significado de primacial importância, sugerindo, e aqui é que tem outra parte bem delicada, a fuga consciente do mundo, cujos riscos são inumeráveis. Essa expressão de a fuga consciente do mundo é a expressão mais ideal que ela encontrou para servir de contraste com aquilo que normalmente as pessoas no campo religioso, ritualístico, se entregam, que é a abertura de certo nível psíquico para o fanatismo, para as posturas de comportamento onde se abdica do uso da razão e da consciência e se assume uma postura de aparente desinteresse material, quando interiormente o que está havendo é uma expressão de conflito mal resolvido. Isso jamais irá ocorrer nesse trabalho de despertamento consciente do nosso eu profundo, porque ele se dá a partir do uso do raciocínio, da lógica, da razão, na estrutura dos valores imortais que o Espiritismo nos concedeu, pela prática consciente da meditação, da prece e da busca do eu profundo, trazendo uma consequência natural que é o desprendimento daquilo que antes só havia em nós, porque nós estávamos profundamente iludidos. A gente vive numa sociedade materialista que difunde com absoluta convicção que a felicidade está na posse de coisas e pessoas e de se ter domínio e poder. Essas as bases do mundo materialista. Essas bases, quando nós vamos trabalhando a espiritualidade profunda em nós, elas perdem totalmente a substância de existência. Porque a gente percebe e entende agora que aquele era um mundo de iludidos, do qual nós agora conscientemente resolvemos sair. E é por isso que aqui ela fala sobre sugerindo a fuga consciente do mundo, cujos riscos são inumeráveis. Esses riscos aqui são o da mentira e da ilusão pregada no mundo materialista. Inclusive, esses riscos inumeráveis atualmente têm pelo menos 2 ou 3 que têm chamado a atenção da Organização Mundial de Saúde. Depressão, ansiedade, com as consequências para o suicídio. Esses são os frutos do materialismo. Esses são os riscos, entre outros inumeráveis, de se observar a experiência humana encarnatória do ponto de vista imediatista ou materialista, para o qual nós temos todos os instrumentos fornecidos pela doutrina espírita e agora pelos estudos das obras de Joana de Ângeles, para não aumentarmos o número das vítimas. A superação dos seus constrangimentos e imposições deve ser empreendida sem alienar-se em forma de busca de outra realidade, que seria quimérica, porquanto não foram solucionados os enigmas internos nem esclarecidos as necessidades reais.
é um texto que também exige um cuidado para que a gente entenda bem o que foi colocado. Vejam só. A primeira parte é mais fácil. A superação dos constrangimentos e imposições de onde? Do mundo materialista. De onde? Das amizades, da vida social na qual nós temos que estar interagindo constantemente com pessoas iludidas pela ilusão, pelo jogo dos sentidos, aos quais, se não estivermos atentos e vigilantes, nós recebemos uma carga negativa diária, no trabalho, na vida familiar, na vida social. Então, a superação dos constrangimentos e imposições deve ser empreendida. Nós vamos ter, nessa perspectiva de percepção nova da realidade em que estamos encarnados, ela exigirá a superação de constrangimentos e dificuldades. Mas veja só, que deve ser empreendida sem alienar-se em forma de busca de outra realidade. Porque o mais interessante de tudo, em toda a base desses estudos de Joana de Ângeles que a gente faz, é que esse trabalho de autoiluminação, de despertamento do eu profundo, ele de maneira nenhuma é estímulo para que a gente se aliene do mundo e das necessidades materiais temporárias que o próprio corpo material nosso tem. A questão toda é só mudança profunda de perspectiva. A gente vai continuar interagindo na sociedade materialista com pessoas iludidas que acham que a vida é o corpo e que direcionam toda a atenção dela para as coisas materiais. A gente continua interagindo com todas elas do mesmo modo. Só que a percepção nossa, no próprio relacionamento, na própria interação com elas, não é mais a mesma, não é mais aquela antiga, estabelecida na mentira do mundo materialista. Então, aqui não se trata de busca de postura alienante. Pelo contrário, na verdade, as pessoas que ainda não ofereceram abertura para a sua espiritualização é que estão alienadas. Poderíamos dizer que estão até quase que loucas, porque acham que a vida é só a matéria. Pois não, Cleide? No slide anterior, quando falou sobre a questão depressiva, que a depressão ela ocorre em qualquer idade, independente também do crédito. Verdade. E a gente vê pessoas que a gente não imaginaria que teriam uma depressão, como Padre de Melo, como pessoas religiosas assim conhecidas, que passaram por esse processo de uma forma grave. Aí se dá aí, como a questão depressiva, a essas questões internas nossas, que a gente traz de atavismo, e também de coisas reais que a gente ainda não está sabendo discernir. O que é que está me faltando? Às vezes não está me faltando nada, entre aspas, né? Você está bem casado, você está com um bom emprego, você está bem aparentemente com sua família. Quer dizer, no geral está no conforto, né? E a depressão está com você. Verdade. Aí eu queria que você aprofundasse mais. Pronto, veja só. O grande problema que hoje a gente tem de uma forma muito generalizada é a amplidão que houve nos meios de comunicação em massa para um nível de relacionamento que as pessoas têm que geram, infelizmente, mais estímulo para quadros depressivos do que para o compartilhamento de sentimentos e emoções elevadas. Eu me refiro aqui ao quê? Veja, é enfocado pela mídia, que é a mídia televisiva, que é a mídia das redes sociais,
o fato de que, se você estiver com uma situação econômica boa, bem acompanhado, com uma estrutura financeira boa também, você é alguém que é para estar feliz. E isso é jogado diariamente, hoje em dia, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais de uma forma mais ampla, de tal forma que as pessoas, e são muitas, que têm tudo isso e estão profundamente frustradas e já entrando em quadros depressivos, é muito grande. E aí vejam como se dá, e isso não é um caso ou outro, isso se dá de uma forma muito ostensiva atualmente. A pessoa é jovem, tem um bom emprego, tem uma situação econômico-financeira muito boa, tem uma família muito boa, mas a ausência de espiritualidade nele é tão grande que ele se sente profundamente triste. E aí quando ele entra no Facebook, né, qualquer uma dessas redes, ele vê as pessoas apresentando felicidade, estão em tal lugar, e ele diz, mas rapaz, eu tenho tudo, e eu me sinto tão mal. Então, hoje isso, porque olha, não é brincadeira, hoje um celular que dá acesso a um Facebook, crianças com 6, 7 anos de idade, a maioria tem. No Brasil, que é um país com todas as problemáticas econômicas que nós estamos tendo. Então, atualmente, há um contato muito grande nisso. Então, vejam, em termos materialistas, as pessoas bebem todos os dias a mentira de que coisas materiais, posses e não sei o que, dão felicidade, e não dão. Porque aí quando olham, elas se percebem vazias. E o resultado é a abertura para depressão, ansiedade, fugas, inclusive os problemas ligados a pânico e, o pior de tudo, o suicídio. Então, Clênia, eu diria o seguinte, é que essa situação tem se agravado muito, tem uma tendência a se agravar ainda mais, porque enquanto de uma forma mais ampla não for superada a mentira do materialismo, as pessoas interagem isso ostensivamente umas com as outras. E aí vejam, em particular, desculpa interromper, veja só em particular, o caso do padre Fábio mesmo. Pouca gente sabe que ele tinha uma ligação muito forte com uma irmã que ou morreu ou suicidou-se. E que isso foi um grande abalo para ele. Ou seja, quando é alguém de mídia, muita gente generaliza sem saber o que é que houve na vida particular dele. Poxa, quando olha, tem um fator ali que foi desencadeador. Então não coloquemos como sendo alguém que está muito espiritualizado e quando olha entrou em depressão, não. Analise-se que como ser humano pode ter acontecido uma coisa muito grave que deu campo a isso. Então é preciso não acharmos generalizações, principalmente quando entra exemplo de alguém que é destacado na mídia. Porque quando olha, eu vou falar grave atrás. Pois não? Não quer dizer que espírita também não é depressão. Não. Olha, eis o problema maior de todos. É que espírita, católico, evangélico, de qualquer doutrina, de maneira nenhuma, significa imunização a enfrentar uma crise ou um problema grave e não ter encontrado recursos em si mesmo para superar. Mas a gente não pode nunca responsabilizar o espiritismo, porque o espiritismo por si só dá instrumentos de sobra para se vencer tudo, mas aí vai depender do espírita que utiliza mais ou menos os instrumentos que o espiritismo dá. Então a gente não pode nem generalizar dizendo que mas tem muito espírito, não. É uma questão particularizada. Depende de como aquela pessoa utilizou ou não utiliza os instrumentos que o espiritismo lhe dá. Porque em essência, vejam só, e aqui
é preciso a gente fazer um fechamento disso. Vejam, em essência, não haveria razões maiores para que todo o apostolado do Cristo, quando iniciou-se o cristianismo, todos não terem entrado em depressão e se matado eles mesmos. Porque a gente, na vida atual, não tem problema que a gente passe que chegar ao rastro do problema que os discípulos na época enfrentaram e não se deprimiram. Então, quando a gente pega esse... Porque, olha, quando a gente fala de cristianismo primitivo, eu sempre acho bom contextualizar com o espiritismo nos dias de hoje. Porque o contato direto que os apóstolos tiveram com Cristo, os outros que vieram em seguida não tiveram não, viu? Porque aquele grupo apostólico de 12, com o suicídio de Judas, entrou um para substituir Judas, parou aí. E aí depois foram os outros que foram chegando, Jesus já tinha voltado ao plano espiritual. Então os outros tiveram que sedimentar toda a crença deles no invisível e no que era ensinado pelos outros. Como hoje a gente tem a respeito do espiritismo através da mediunidade. Então hoje a gente tenta sedimentar a nossa fé e certeza pelo que a gente aprende da espiritualidade de segunda mão, como todos os demais discípulos que vieram após os apóstolos tiveram que fazer. Então é importante isso. Então, fechando a questão, ninguém teria mais razão de entrar em depressão do que os apóstolos discípulos na época do Cristo. E não entraram. Por quê? Fica entre aspas a resposta. Eles usaram os instrumentos que tinham para isso. Oi, Clécia. Soares, eu acho também que tem muito a ver. A gente ainda é muito falho no sentido de que a gente foca mais naquilo que nos falta do que agradecer naquilo que a gente já conquistou. Então, muitas vezes a gente conquista 90% daquilo que a gente planeja conquistar e 10% que falta a gente coloca numa situação tão preponderante que acaba desequilibrando. E aí, até sobre essa questão que a menina falou, né, do padre Fábio Melo, o próprio André Trigueiro, quando entrevistou ele, fez essa pergunta aí, né, tentando entender. Ele perguntou onde estava Deus, né, e ele sabiamente respondeu, ele estava onde sempre esteve. A resposta que o próprio padre Fábio deu foi uma sabedoria, né? E de fato, muitas vezes a gente acaba dizendo, falta Deus, e chega a Deus muito distante, e na verdade não existe essa distância. É a gente que ilusoriamente cria essa distância, né? Aí eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que se a gente passar, eu assisti até uma palestra também do que foi agora, que ele abordava justamente isso, o poder da gente, da gratidão, a gente agradecer a cada dia o mínimo de situação que a gente consiga, que a gente quer, mas todas as conquistas, seja ela grande ou pequena, mas ela tem um papel importante na nossa vida. Hoje em dia, como oportunamente aqui eu já cheguei a falar, há uma mensagem de Bezerra de Menezes que ele disse que o grande problema, a grande dificuldade dos cristãos espíritas modernos tem no trabalho de espiritualização deles, o grande problema, sabe qual é? Não são mais os circos romanos, nem os leões. É o comodismo, as diversões, as facilidades da vida moderna. Esse é o grande problema da maioria de nós. É que há tantas diversões, tantas coisas para entreter os sentidos e fazer com que o despertamento espiritual nosso fique em segundo plano. Sempre em segundo plano. Esse é o problema maior que a gente tem hoje em dia. Enquanto que naquela época era enfrentar as adversidades grandes que os apóstolos enfrentaram. Bom, voltando aqui. É interessante porque fizeram uma vez uma pesquisa para saber qual é o povo mais feliz do planeta. E o povo mais feliz é o mais carente, que é os africanos. Você vê os africanos uma carência de falta de tudo, né? Mais muito felizes. E o pobre, a pessoa pobre, carente, necessitada, é que dificilmente tem depressão. Porque estão tão preocupados
preocupado em sobreviver e ter o dia a dia ali, que a depressão fica em segundo plano. Já as pessoas mais em condição financeira, mais elevada, pelo menos eu já percebi isso. É justamente essas que têm a tendência a adquirir a depressão. E ela também é um somatório de coisas. De você não estar bem com você mesmo, de você não estar bem com as pessoas que você convive. Quer dizer, isso às vezes vai se somando e você não vai se percebendo. Quando você menos espera, a depressão te pega. Aí vem o desânimo. É por isso que esse estudo que nós temos da série psicológica de Joana de Ângeles, que busca trabalhar em nós o despertamento do eu profundo, superando e transcendendo os conflitos e problemas que a gente traz de outras encarnações, vai na raiz do problema. Porque a raiz do problema que hoje a gente tem, quer seja nos relacionamentos familiares ou pessoais, em qualquer área, a grande base dos conflitos e problemas que nós temos é o passado mal resolvido. E esse passado ele só será bem resolvido se for transcendido. Se for para resolver questão por questão, a gente reencarna 1 bilhão de vezes. Porque quando olha, a gente resolve um problema de outra encarnação e cria um novo. E volta para o plano espiritual para vir para cá, resolve um, cria outro. A base para resolver é a busca do autoconhecimento, do despertamento do eu profundo, do iluminar-se para deixar de estar agindo sobre as imposições do inconsciente. De quando olha, toma uma atitude que depois de se eu tivesse pensado, mas aí já tomou. Voltemos aqui ao slide, estamos ainda no 4º slide, estamos indo longe. A superação dos seus constrangimentos e imposições deve ser empreendida, sem alienar-se, como nós estávamos aqui esclarecendo, em forma de busca de outra realidade. Aqui a questão não é de alienar-se coisa nenhuma, é de a gente de fato viver da forma mais profunda, mais satisfatória possível cada campo de atuação do nosso espírito, quer esteja encarnado ou desencarnado. A forma única de a gente viver bem o dia de hoje é ter resolvido os conflitos internos, é ter trabalhado a sua autoiluminação. Aí você vive muito bem hoje o relacionamento que você tem, as dificuldades ou problemas, sem buscar fuga nem alienar-se. Não é por outra razão que nesse quadro aí da sociedade materialista, para que as pessoas que pensam pelo materialismo suportem as pressões, tem que, habitualmente, ter um vício, no mínimo álcool, ou às vezes ainda, infelizmente, nos dias de hoje, o cigarro, ou ter um vício do tipo, todo final de semana tem que estar em uma balada, tem que estar em uma festa, porque senão se sente sufocada. Isso aí sim são mecanismos de fuga. A pessoa, na realidade, encarar a vida sem essas fugas pelo âmbito materialista, ninguém suporta. Ninguém suporta. E aí se busca as alienações para equilibrar a ausência do espiritual que não foi ainda trabalhado. Quando o espiritual for trabalhado, não haverá necessidade de fugas nenhuma. E a pessoa se sentirá muito bem. Então, sem alienar-se em forma de busca de outra realidade que seria quimérica, ilusória, porquanto, aí é a última parte que exige um certo cuidado para entendermos o que Joana coloca. Porquanto não foram solucionados os enigmas internos, nem esclarecidas as necessidades reais. Ela está dizendo que, na verdade, as pessoas que não se abriram às possibilidades do despertamento espiritual, elas
têm grandes enigmas para resolver com elas mesmas. E elas não sabem ainda de fato quais são suas verdadeiras necessidades. Essas pessoas que ainda não se abriram para o lado espiritual. Elas são, assim como Emmanuel coloca, como crianças que não superaram a fase de ter brinquedos. Como é mesmo que Emmanuel diz uma vez, eu disse aqui, vou ver se eu me lembro. Não é a palavra esquecer, é a palavra... Não é. Daqui a pouco eu me lembro. Né? Daqui a pouco eu me lembro para não ser amnésia. Bom, vai vir espontaneamente. Então veja, nem esclarecidas as suas necessidades reais. Porque, de fato, enquanto a criatura humana não trabalhar a necessidade real dela, que é a da espiritualização, enquanto ela não fizer isso, ela necessitará estar em fuga, estar em busca de fantasias quiméricas, de projetar nos outros e nas coisas os sentimentos e as emoções que esteja usufruindo. Uma das situações mais evidenciadoras de que o lado espiritual em nós está bem trabalhado é quando os fatos externos, em vez de nos alienar emocionalmente, estão sob nosso controle. Os problemas que ocorrem fora, as opiniões, o que os outros nos trazem, antes de a gente se sentir envolvido, a gente consegue especificar uma barreira entre eu e o que o outro ou aquela situação está me trazendo. As pessoas que ainda não trabalharam o seu lado espiritual, quando surgem situações fora delas, essas situações não estão acontecendo fora, estão acontecendo até dentro delas, diferente daquilo que seria de fato a escolha que ela faria se não tivesse se envolvido de forma alienante. Bom, continuemos. Depois eu falo a questão da frase de Emmanuel. Nesse estágio do encontro com o eu, a personalidade descobre as respostas para muitos conflitos, esclarecimentos para as dúvidas, inspiração para a conduta, ampliação dos objetivos humanos, sociais, artísticos e espirituais. Que beleza, né? Isso são as possibilidades que se abrem para nós desde que nós estejamos trabalhando suficientemente o nosso autoencontro e o despertamento do eu profundo. Encontrar respostas para muitos conflitos. Você vai começar a perceber em você as explicações que antes você não percebia. Esclarecimentos para as dúvidas e inspiração para a conduta. O que a espiritualidade benfeitora, através do nosso anjo guardião ou dos espíritos que nos protegem, precisam para nos ajudar de uma forma muito mais ampla, é que a gente esteja com a mente quieta, serena, equilibrada emocionalmente. Se a gente estiver assim, nós estaremos sendo ajudados o máximo possível. A dificuldade que os espíritos do bem têm em nos ajudar é estabelecida pelo nível de perturbação, de desajustes e desequilíbrios que a gente alimenta com a gente mesmo. A falta de educação mental, emocional. Esses são os grandes entraves. E que eles não podem resolver. E nem podem se impor a isso.
Tal vivência, todavia, é muito penosa, porque altera completamente a consideração em torno dos valores até então aceitos, propondo novos investimentos em atividades dantes nunca pensadas. Sempre é difícil a mudança de uma para outra estrutura psicológica. Aqui, nesse parágrafo, Joana trabalha em nós a solução para possíveis artimanhas que o nosso ego, o nosso personalismo, facilmente engendra. O ego nosso, ele não gosta de mudanças, ele gosta do que já está ensinado e dito. Alterações de comportamentos inovadores e espiritualizantes não conte com o apoio do personalismo nosso. E o personalismo nosso, ele envolve várias dimensões de interação. No personalismo nosso interagem os espíritos desencarnados, inferiores e desequilibrados do passado. Interagem o mundo espiritual que interfere no mundo materialista de forma ostensiva. A gente facilmente é objeto de interferência desse mundo, do que as pessoas pensam aí fora. É por isso que normalmente, quando a gente sai de um estudo, de uma palestra espírita ou de um congresso espírita, a gente sai com um clima interior elevado, até antes de chegar em casa. Que antes de chegar em casa, na maioria das vezes, esse nível vai caindo. Ele vai caindo devido ao impacto do magnetismo do mundo materialista, comungado e intensificado por todas as pessoas que pensam sem terem a espiritualidade despertas em si. Então, naturalmente, quando a gente vai chegando em casa, aí já está um envolvimento, né, fluídico e magnético para baixo muito grande. Então, exige vontade. Você quer se espiritualizar? Prepare-se. Você vai estar lutando com energias e vibrações contrárias a isso. Dentro de você e fora de você. Dentro de você do passado seu. Fora de você dos espíritos obsessores, antigos companheiros de vícios, que não vão se sentir satisfeitos em você estar agora levando a espiritualização sua a sério. Isso não causa sensação boa neles. E eles serão opositores a isso. Então, é penosa, porque altera completamente a consideração em torno dos valores até então aceitos. Agora veja, propondo novos investimentos em atividades dantes nunca pensadas. Então é necessário que de uma forma paulatina nós estejamos construindo hábitos novos, comportamentos novos, atitudes novas no nosso dia a dia. Desde, por exemplo, no caso dos espíritas que têm tanta abundância de livros e de mensagens, o aumento do tempo no estudo, na reflexão espiritual. Então tem que ser implementados novos hábitos e nova forma de encarar que antes a gente não tinha no nosso dia a dia, de encarar esses fatos. Para propor novos investimentos em atividades antes nunca pensadas. Sempre é difícil a mudança de um para outra estrutura psicológica. Então, dentro de nós, é contrário a essas mudanças. O personalismo e o nosso ego, que agora estão recebendo um tratamento de choque. Porque, veja, isso inclusive vai ser trabalhado mais nos slides a seguir. Porque vejamos bem uma coisa.
termos assimilado cuidadosamente o fato de que o nosso corpo não é nosso, é um empréstimo, de que a vida não está no corpo, de que esse corpo não é nada mais do que uma vestimenta. Isso, de certa forma, chocou-se, em parte, com alguns hábitos e condicionamentos que nós tínhamos de outras encarnações, onde a gente deu muito valor ao corpo, por exemplo, as mulheres à beleza estética e aparente, os homens ao poder, ao dinheiro. E agora começaram a ver o mundo material por outra perspectiva, à medida que foi conhecendo o Espiritismo. Tudo bem. Mas aí, veja, para agora, a gente está agora no nível de compartilhar informações que dizem o seguinte: olha, aquilo que tu acha que tu és, ilusão, tu não és isso. Isso é a persona tua. Essa persona que tu te identifica tanto com ela, ela foi emprestada através dos hábitos, exemplos, ensinos que tivesse na infância atual e durante o período em que construísse a personalidade toda. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem um gosto musical, por música instrumental, porque os pais, habitualmente, quando ela era pequena, eles gostavam de ouvir música instrumental. Quando ela cresce diante daquele hábito sonoro, ela diz que adora. Para ela, música instrumental. Né? Isso nasceu com ela ou pode ter sido naturalmente botado pela educação e pelo exemplo dos pais. Até que ponto isso é a essência dela ou é uma parcela dos empréstimos dos hábitos e condicionamentos? Então agora, diante do estudo que nós estamos tendo, é dito a nós o seguinte: olha, tudo isso aí é factual, passageiro. Na próxima encarnação tu vai ter novos hábitos, novas interações e poderás ser uma pessoa totalmente, dependendo de como for o teu período na espiritualidade, diferente do que tu és agora na atual encarnação. Então descarta tudo, porque a única coisa que de fato tem estabilidade, profundidade e permanência é o teu eu profundo, que te conecta com os valores provenientes do Pai Criador. Só esses. Isso, olha, cá entre nós, é uma facada no ego e na persona de muita gente. Tem muitas pessoas, mesmo no movimento espírita, que por ter um temperamento forte, de ser alguém duro na sua maneira de agir, nos seus propósitos, se identifica tanto com isso, que ele teria muita dificuldade em largar esse tipo de condicionamento psíquico com o qual ele se identifica e, na verdade, não é ele. É apenas um aspecto transitório da sua personalidade. Continuemos. Especialmente se o empreendimento é feito sem o concurso de um terapeuta, um mestre experiente, um guru. Mergulhar no abismo de si mesmo é viagem que favorece uma visão desconcertante da realidade. Qual um grande parto que faculta vida nova, mas produz dores. Joana aqui fala sobre o fato de que essa proposta de despertamento do eu profundo, se fosse feita a pessoas que não estejam trabalhando em si os valores que nós já trabalhamos com a doutrina espírita, elas precisariam ter um intermediário que lhes ajudasse a mergulhar dentro delas mesmas. Porque facilmente ela poderia perceber lados negativos, fortes, que poderiam lhe desequilibrar emocionalmente nela mesma.
Quando nós já estamos, que aqui é o caso, todos que presentes ao estudo, já estamos tendo toda uma forma diferenciada de observar a vida pelo lado espiritual, aí nós podemos ser o nosso terapeuta, o nosso próprio guru. E mergulhar em nós mesmos. Sem nos sentirmos desconcertados, já que a gente agora não tem apegos nem ao próprio ego e nem ao próprio personalismo. A gente entende que as experiências erradas que vivemos no passado era porque estávamos ignorantes do que era a verdade e que podemos agora, pelo trabalho no bem, pela identificação com os valores elevados, redefinir tudo, reconstruir-se. As pessoas que não têm esses instrumentos que o Espiritismo nos dá, teriam dificuldades. É por isso que lá no Oriente é habitual a necessidade de se ter um mestre, um guru, para ser intermediário na busca da iluminação, do despertamento da consciência da pessoa. Porque elas chegam lá com um gabedal de valores conflitivos e desconcertantes, que para fazer uma ponte com o transcendente, precisa de alguém que ajude elas a cruzar essa ponte. Por isso que é muito usual nas doutrinas orientais a presença do guru. Vez que outra, novamente, se abre o canal de ligação e a experiência transcendental se dá, passando a constituir emulação para a conquista de um estado permanente e nunca de transitória duração, que, sendo assim efêmera, deixa amargura no íntimo. Aqui é um fator positivo que normalmente passa a acontecer com qualquer um de nós, que é o de vez ou outra, esse canal de ligação que se estabelece de forma espontânea pela conexão nossa com o divino que está em nós, que pode ser através de uma prece, de uma meditação, de um estado de concentração. Ele, vez ou outra, abre essa passagem que passa a ser uma emulação, um estímulo para a conquista do estado permanente, que é o estado de autoiluminação. E nunca de transitória duração, porque, em verdade, na essência nossa, por ser proveniente da divindade, nós desejamos estabilidade, continuidade, permanência. Nós ansiamos a querer usufruir um nível de iluminação que seja o nosso estado natural. Enquanto que aqueles que são oferecidos em termos de satisfação pelo mundo material são efêmeros e deixam amargura no íntimo. A pessoa muitas vezes está numa festa de aniversário, por exemplo, e gostaria que aquela festa não terminasse, porque estava tão boa. Só que tudo que o mundo material oferece é transitório, é impermanente e acaba causando mais cedo ou mais tarde frustração. Pois não? Desculpa, à vontade. Voltando ao slide anterior, e teve um momento assim que meu pensamento fugiu um pouco quando você falou em guru. Certo. Veja bem, por que as pessoas, determinadas pessoas, têm necessidade de ter um guru? Sim. Se o nosso modelo de guia é Jesus, o guru é um ser humano que é imperfeito. E a gente vê tantos casos, assim, em relação à questão de você idolatrar uma pessoa e aquela pessoa não corresponder àquilo que você imaginava.
e até o ponto de você perder sua racionalidade. Mesmo a pessoa errando, mas você não tem como guru. O erro está explícito, mas você não quer ver, você não admite que a pessoa errou, e você e Deus aquela pessoa. Para que essa necessidade de você fazer isso? Se você sabe, né? Assim, quando cristão, eu acho que, apesar que os cristãos, os indianos e outras religiões adotam um guru, isso aí a gente sabe que é uma prática que não é estranha, é comum. Mas por que isso? De você Veja, isso é assim. A racionalidade do erro. E vejam como isso é interessante. Porque essa necessidade de guru muito predominante no Oriente, ela também é predominante no Ocidente, inclusive entre os espíritas. E vamos entender por quê. Porque é assim, a pessoa tem vários fatores nela mal resolvidos e que ela não admite para querer resolver. Ela procura um médium, um espírito elevado, um guru, como fazem lá no Oriente, porque o papel de um guru, como por exemplo, um dos que há um tempo atrás tinha mais se destacado, foi aquele que hoje se chama de Osho, mas que era Brahma-Shi Rajneesh. O que é que ele fazia? Era, através do contato com a pessoa, fazer com que a pessoa descobrisse nela aquilo que ela queria se negar. Como inclusive aconteceu com alguns espíritas que procuraram, através de Chico Xavier, encontrar respostas e soluções para problemas que elas tinham, mas só que precisava de alguém para que, entre aspas, jogasse na cara dela o problema para ela resolver. Então houve casos, como alguns a gente sabe, pelas leituras de biografia de Chico, de, por exemplo, um pai, um cara milionário, que tem o falecimento de 2 filhos e vai lá em Uberaba para querer receber uma carta dos filhos. E chega lá, consegue uma conversa com Chico, dizer que quer a carta dos 2 filhos. E aí Chico diz, olha, mas não é assim. O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. No sentido de que Chico só poderia receber os espíritos se os espíritos quisessem, ele fala. E aí esse homem, que era uma pessoa rica, disse, quanto é que você quer que eu pague para receber a carta de meu filho? E nesse momento Emmanuel surgiu para dizer àquele homem a resposta que um guru daria lá no Oriente. E a resposta foi bem dura. Você está pensando que pode comprar esse médium que está aqui? Guarde-se dele. E depois diz, seus 2 filhos morreram por sua irresponsabilidade. E aí conta o detalhe da morte dos 2 filhos. E o camarada saiu de lá com as verdades que precisava ouvir. Então, em parte, a necessidade de ter um terapeuta, um guru, alguém assim, é porque a pessoa tem um certo nível de problemática que ela mesma não quer resolver com ela e precisa de um intermediário para ajudar ela a resolver. Então, esse intermediário pode-se dar o nome de um guru, de um mestre, de um médium, que às vezes também ocorre em relação às pessoas quando procuram orientação mediúnica, né, como um mecanismo de fuga. Infelizmente, a hora está chegando. Nós vamos ter que interromper aqui nesse slide 8, e esse tema nós ainda iremos concluir no nosso próximo encontro, que será novamente às 16h. Aqueles que tiverem o livro, puderem ler todo o capítulo, era bom, porque poderia trazer alguma dúvida e nós poderíamos compartilhar durante o próprio estudo. Que é essa obra aqui, O Despertar do Espírito. Vamos então para a prece de encerramento. Pedir aqui a nossa irmã Silmara para fazer a prece por nós.